Oi, crianças, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo e hoje nós vamos começar a nossa aula de História Geral Povos Antigos. Vamos falar dos romanos hoje. Os romanos é um povo bem antigo, eles são de 750 a.C. e é um povo que inicia, depois dos gregos, a sua grande nação. Lembrando que os gregos é do século XII, de século X a século XII, com os micênicos, inicia com os micênicos, e os romanos, eles vêm um pouco depois, século VIII a.C., e iniciam a sua civilização com os dois irmãos, Rômulo e Remo, né? Mas, antes de falar sobre os mitos de fundação, eu quero localizar vocês no mapa onde estão os romanos. Onde estão os romanos? Na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. E eles estavam aqui, certo? No mar Mediterrâneo. Aqui na Europa, próximo ao mar Mediterrâneo. E a grande maioria daquelas obras maravilhosas estavam aqui na Grécia ou aqui próximo ao mar Egeu, né? Então essa era a região onde ficavam as 7 maravilhas. Aqui, ó, você tem aqui o Egito, Farol de Alexandria, você tem aqui desse lado aqui o mausoléu de Halicarnasso e daí por diante. Toda nessa região aqui tem a Mesopotâmia, que lembra, Mesopotâmia, entre rios, Mesopotamos, entre rios aqui, ó, onde fica aqui o crescente fértil do início dos povos. Tem o Egito, tem Babilônia, tem muitos povos aqui dessa região. Então, hoje nós vamos falar sobre os romanos. A Itália, que essa ponta aqui, que parece uma bota, né? Você tem a cidade de Roma, como nós falamos aqui da Macedônia, Acaia, Atenas, na última aula, hoje nós vamos falar dos romanos, porque eles se tornaram um grande povo que dominou por mais de 1.200 anos o mundo, né? Você pode observar aqui que nessa região aqui que está em azul, marcada em azul, eram os limites do Império Romano, que eles chegaram até 117, que foi o apogeu. O que é apogeu? O limite, a ponta lá da montanha, né? Quer dizer, o ponto chegou. As nações, elas têm seus começos e até o ponto onde elas chegam, ponto mais alto onde elas chegam, que chama de apogeu, né? Então, você tem aqui os limites do Império Romano. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mito de fundação. Em 753 a.C., quer dizer, quase 800 anos antes de Jesus vir, certo? Antes de Jesus, começou o Império Romano, né? Ou melhor, começou o povo romano. Conforme a lenda, certo? Que os próprios romanos contam, a sua história começou com 2 crianças, uma chamada Rômulo, a outra chamada Reno, que foi lançadas no rio Tibre, né? E resgatados por uma loba, que os amamentou até que um casal de etruscos pegou eles e cuidou deles. Quando eles já estavam grandes, eles receberam terras e começaram a desenvolver uma cidade a qual Rômulo deu o nome de Roma, né? Para esta cidade. Então, esse é o mito de fundação. Lembrando, o que é mito? Mito é um conto fantástico a respeito do personagem, né? E sempre é um conto fantástico passado por
história oral, quer dizer, de pai para filho ou de sociedade para sociedade, vai criando aquela história mitológica ou aquela história fantástica, né? A civilização romana, ela foi uma das mais importantes de toda a Idade Antiga, uma vez que influenciou definitivamente o mundo ocidental. A mesma surgiu na Península Itálica. É só lembrar de novo, o que é uma península? É uma ponta. Península da Acaia ou Macedônica, Península Itálica. Aqui é o Mar Adriático, certo? É a Mar Adriático e o Mar Egeu, né? Então, voltando para lá, os principais povoadores da região foram os italiotas, quer dizer, italiotas eram moradores da Itália. Povos vindos da Europa Central, como os etruscos, e povos que têm pouca informação, alguns povos misturados, e também povos gregos que formaram a Magna Grécia, ou então formaram a Grécia Antiga. Quer dizer, muitos povos, depois das guerras macedônicas, eles se agregaram aos povos italianos, ou os povos romanos. E a história dos romanos ela é dividida em 3 partes. Primeiro, a monarquia. Segunda, a república. E terceiro, o império. Então, vamos começar com a monarquia. A monarquia começa desde Rômulo, de 753, que se transformou no rei, né? E vai até o ano 509, até o finalzinho, certo? Do período da República. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros anos da monarquia de Roma. Quer dizer, porque na monarquia de Roma teve reis, né? Vários reis. E Roma era uma pequena aldeia que foi se transformando em cidade. Com a conquista dos etruscos, que é povos do interior da Europa, ela se tornou uma cidade. E nesse período a sociedade romana era dividida em 4 tipos de pessoas. Primeiro, patrícios, que eram grandes proprietários de terra. Plebeus, pequenos proprietários e comerciantes que eram livres, mas não participavam da direção e da vida pública. Clientes, prestadores de serviço aos patrícios e em troca recebiam proteção, benefício de cunho econômico, até ser criada a moeda deles, né? E os escravos, que eram prisioneiros de guerra sem direito algum. E falando dos escravos, lembra que na outra aula nós falamos que os romanos, nas lutas contra os gregos, eles acabaram vencendo a Grécia e muitas das pessoas foram trazidas como escravos, principalmente pessoas úteis à sociedade, como professores, filósofos, funcionários, então funcionários públicos, pessoas que conheciam das letras, e eles tomaram conta da educação dos filhos dos patrícios. Quem eram os patrícios? Os grandes, a aristocracia romana. Então, e eles foram os professores. Lembra daquela história que os romanos conquistaram os gregos em batalhas, em lutas, e os gregos, por sua vez, conquistaram os romanos com sua cultura, religião, tradição e princípios, e também com a filosofia, né? Então, e acabou que muitos desses escravos vieram para Roma, né, e foram agregados ao povo como escravos e depois até livres, né?
Então, e a monarquia de Roma, ela era composta por patrícios, né? Aqui você tem a entrada do Fórum Romano, né? E aqui também o Senado Romano. E no Senado Romano, você tinha a Cúria Romana. O que é a Cúria Romana? A Cúria Romana é um lugar de reuniões igual onde você tinha os senadores. É tipo uma assembleia, né? Em que eles tinham os senadores e os senadores tomavam conta da cidade junto com o rei. Aqui você tem a Cúria, ou chamado também de Curiata, Assembleia Curiata. E você tinha aqui os patrícios, que tinham sua representação política e as decisões junto com o rei, o monarca, certo? E junto com o rei, aqui nesse local. E aqui você tinha a Cúria Romana, que pegavam as decisões da Cúria e levavam para o rei. Até que chegou um tempo que o rei, a próprio Senado depôs o rei, né? Então, durante a monarquia, Roma foi governada por um rei, chefe militar e religioso, supremo com cargo vitalício por um Senado. Quer dizer, o Senado elegia e colocava o rei. E ele era chefe militar, era rei, chefe militar, certo? E chefe religioso, tanto que ele recebia adoração ou reverência, acendia incenso para o rei. E essa reunião de chefes e famílias patrícias elaboravam as leis que limitavam as ações do rei, da assembleia, certo? Mas os escravos e plebeus e clientes não tinham influência nessa assembleia, tá? Então, as leis eram feitas somente para os patrícios. E a partir de 509 a 27 é o período da República. A República é o período onde que não tinha mais rei e o governo da nação era baseada em leis feitas pelo Senado. Né? Nós temos aí as leis das 12 tábuas, a lei Canuleia e a lei Licínia. Durante a República, o lugar do rei foi ocupado por uma série de altos funcionários, magistrados, e dessa forma o Senado passou a ser o principal órgão político de Roma. O período da República foi marcado por constante disputa entre dos plebeus para melhores condições de vida e direitos semelhantes também aos patrícios. Além do fato de se tornarem escravos quando não podiam pagar as contas. Então eles queriam direitos e não conseguiam. Isso gerava uma revolta geral. E eles resolveram ir embora da cidade, já que não tinha direito, e resolveram ir embora da cidade. E para resolver esse problema, para ter quem trabalhasse para eles resolveram fazer leis. Então eles foram na Grécia e pegaram algumas leis gregas e transformaram nessas 10 leis. Depois acrescentaram mais duas, por isso que tem 12 leis. Eram a lei das 12 tábuas. Essas leis foram transcritas para tábuas de bronze e foi apregoada no meio da cidade. Quer dizer, foi colocada num lugar para que todos vissem as leis. Então, os patrícios se viram obrigados a ceder e atender às reivindicações das classes menos favorecidas por meio de leis. A lei das 12 tábuas, que era um conjunto de leis gravadas sobre pranchas de cobre, expostas publicamente, já que as mesmas eram transmitidas antes por forma oral, apenas para as famílias patrícias. Isso foi em 450. A lei Canuleia permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, porque antes plebeu, que é a classe mais baixa, não poderia casar com alguém da classe alta, que eram os patrícios. E a lei Licínia,
que proibia que o plebeu romano se tornasse escravo de outro por causa de dívidas. Então, os romanos tinham um exército grande também, organizado, e realizavam grandes conquistas militares. As guerras púnicas, certo? Em 264 a 146, que era as guerras púnicas contra Cartago, né? As guerras contra os macedônicos, a guerra contra os fenícios no norte da África, que são os cartagineses, né? E a vitória deles em 146 até 146. E aí, com os despojos de guerra e as vitórias, a nação romana expandiu mais ainda, cresceu e tomou uma dimensão muito grande, né? Tomou uma dimensão muito grande. Só que nesse período também, final desse período, até 14 antes de Cristo, Roma passou por um período em que o Senado não conseguia se manter. Então, e tinha essas disputas entre patrícios e plebeus, falta de direitos, até que no final do período da República, uma grande parte da sociedade romana eram miseráveis, como os plebeus. E a nobreza sustentada por luxos pelo império. Bom, parece até que não mudou muito até hoje, né? Você tem uma classe alta e uma classe de pessoas pobres no mundo. Então, dois irmãos chamados Tibério e Caio Graco, eles tomaram a liderança do povo, tá? Eram tributos da plebe, representavam o povo, tentaram uma reforma agrária, colocando o povo com mais terras, só que não deu certo. O próprio Senado fez uma conspiração e matou os dois irmãos, tanto Tibério quanto Caio Graco. E depois da reforma dos Gracos, ficou uma instabilidade muito grande. Até que apareceu o Júlio César, um general, né, que comandou as legiões romanas para mais vitórias ainda, principalmente no Egito e em outras regiões, principalmente na Gália, no Egito. Gália é a França hoje. Egito e Espanha, e voltou vitorioso. Mas também o Senado, porque com medo dele se tornasse um imperador tirano, acabou se conspirando contra Júlio César, e Júlio César foi assassinado dentro do Senado romano, pelos próprios senadores. Mas quem ficou foi o outro general, Marco Antônio, que ficava mais pelo lado do Egito, lá em Alexandria, e houve batalhas entre Marco Antônio, que dominava o Egito, e Otávio, que era outro general, que dominava, o jovem general eleito por Roma, que dominava a Roma. E Otávio saiu vencedor em 14 a.C., ou melhor, em 27 a.C. ele saiu vencedor, derrotou as legiões de Marco Antônio e se sagrou, certo, como general supremo, certo, ou príncipe de Roma. Tá? Após vencer Marco Antônio, Otávio assumiu o poder e procurou estabelecer uma relação harmônica com o Senado. E essa relação harmônica deu para ser notada pela a relação entre o Senado e o próprio Augusto, que se tornou Augusto César, e depois endeusaram ele como divino, colocaram o nome dele de Otávio,
Augusto César, ou então somente Augusto César, tá? E chamaram ele de divino, porque começaram novamente a acender incenso em favor do grande vitorioso de Roma, certo? Durante mais de 40 anos, seu governo elaborou políticas que favoreceram. Aí ele trabalhou em favor de todo mundo. Os nobres, o Senado, os nobres romanos, cedendo cargos públicos para eles e suas famílias. Para os plebeus, ele cedeu terras, porque a expansão do Império Romano, ele deu terras para os plebeus e colocaram os plebeus em posição privilegiada nas terras ocupadas, né? Inclusive até sustento e dinheiro para eles lá. E também para a plebe, ele criou estádios, ele criou locais de divertimento para eles, como o Circo Romano, e onde tinha corrida de bigas e tudo mais. E ele criou também, o Otávio, ele criou aquela política de pão e circo. Quem fosse às festividades no Circo Romano recebia pão de graça, né? Quer dizer, eles pagavam para entrar e ainda ganhavam pão. E teve aquele ditado que Roma dava pão e circo para a sua população, tá? O resultado do governo de Otávio foi um longo período de paz e prosperidade, conhecido como Paz Romana ou Pax Romana, tá? E ele também fez muitas obras como de infraestrutura, como estradas, esgotos, aquedutos, em vários locais do Império Romano. Então, e ele inaugurou também uma dinastia de imperadores. Então, entre o ano 14, que é o final do governo de Augusto César, e 235, Roma transformou na capital do mundo e viveu seu apogeu. Lembra que eu falei de apogeu? O seu ápice, ou o seu limite, a ponta lá da montanha. E aí começou a decair. Então, teve a primeira dinastia de imperadores, que foi a dinastia Júlio-Claudiana, com imperadores Tibério, Calígula, Cláudio César e Nero César. Lembrando que Cláudio já foi dentro da época que iniciou o cristianismo, da época de Cláudio César, ou melhor, de Augusto. Jesus nasceu na época de Augusto César, mas foi na época de Calígula e Cláudio, principalmente Cláudio César, que Jesus estava aqui. E no governo do imperador Nero, onde você tem o início da igreja cristã com o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, né, com Nero. Você depois tem a dinastia Flávia, que tem os imperadores Vespasiano, Tito Vespasiano e Domiciano. Vespasiano foi o imperador romano, o pai, ou melhor, Vespasiano foi o pai, Tito Vespasiano foi o filho, e foi na época de Tito Vespasiano que Jerusalém foi completamente destruída. E Domiciano foi o imperador que foi da época do apóstolo João, né? Apóstolo João, apóstolo cristão. Então, de Cláudio em diante começa o cristianismo no mundo. A dinastia Antonina, que tinha Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Marco Aurélio, que foi filósofo epicureu também, ele foi um grande imperador que prosperou muito o Império Romano, mas inclusive tem até um filme, né, sobre a vida desse imperador que teve um filme sobre ele,
né? Um filme sobre aquele filme chamado Gladiador, onde aparece um pouco da história do imperador Marco Aurélio e também de Cômodo. É um pouco fantasiosa o final do filme, mas tem um pouco da história do imperador Marco Aurélio e Cômodo. Tem a dinastia Severa, que é do imperador Sétimo Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo e Severo Alexandre. Então, até 235. Né? Tem outros também que influenciaram muito a vida dos cristãos naquela época. Né? Até que chegou Diocleciano. Diocleciano foi o imperador, né? O imperador que começa o tempo da decadência do Império Romano do Ocidente. Porque o Diocleciano ele faz a divisão, ele divide o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Bizâncio, lá próximo ao Mar Negro, né, perto da Turquia. Então, você tem o Império Romano dividido. E ele coloca governadores chamados de Césares, lá no Império Romano do Oriente e no Império Romano do Ocidente também. Então, ele coloca pessoas nesse local. Inclusive, certo? Ele cria uma tetrarquia, 2 governadores para grandes regiões no Ocidente, 2 governadores para regiões no Oriente. Inclusive, como principais, você tem Licínio no Ocidente, principais, né? E você tem Constantino no Oriente, né? Quer dizer, em Bizâncio. Por contar com esses 4 governantes, essa divisão foi chamada tetrarquia, que durou pouco tempo e só durou até o século IV, porque Constantino ele lutou contra Licínio, ganhou e acabou unificando o império novamente, mas manteve as 2 capitais. E mudou o nome da primeira capital, mudou o nome da capital do Oriente, de Bizâncio para Constantinopla. Né? Constantinopla. Aqui, então eu tenho aqui o Império Romano dividido. Eu tenho aqui a Macedônia, Ponto, Bizâncio, que fica aqui na entrada do Mar Negro, né? Você tem aqui o Mar Egeu, você tem o Mar Adriático, né? E você tem aqui todo o Mar Mediterrâneo. Então, o Império Romano do Oriente toma conta de tudo isso aqui, até o Egito. Inclusive, o Egito já faz parte da África, né? E o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, tomava conta dessa parte aqui, da Espanha, da Gália, que é a França hoje, da Bretanha, que é a Inglaterra hoje, e parte dos limites germânicos, ou dos limites bárbaros, porque eles não conseguiam chegar. Embora que eram vários e divididos, o Império Germânico, ele não conseguia vencer os romanos. Não conseguia vencer os romanos. Né? E aí você tem a invasão bárbara. Né? Invasão bárbara. Você tem a invasão bárbara. Na invasão bárbara, né, que é invasão bárbara? É quando, na decadência do Império Romano, os bárbaros ou germânicos, eles invadem a Europa e conquistam o Império Romano do Ocidente. Lembra? Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Os bárbaros vêm, que são os povos germânicos, invadem toda a Europa, vêm pela África e penetram na Itália, que por aqui não dá para penetrar por causa das montanhas. Então eles entraram por aqui e tomaram o Império Romano. Certo? Você pode observar aqui que as invasões bárbaras, elas em 476, grava bem essa data,
que foi a queda do Império Romano. Quando eles entraram e tomaram, eles já vieram cristianizados. O que é isso, cristianizados? Eles chegaram já não cristãos totalmente, mas chegaram a maioria cristianizado, quer dizer, eles receberam o evangelho romano através de Ário, um sacerdote egípcio que foi pregar aos arianos, foi pregar aos bárbaros o evangelho de Cristo. Então, na invasão bárbara, a maioria dos bárbaros germânicos chegaram cristianizados. Então, quando eles chegaram, eles invadiram, destruíram tudo, menos os bens da igreja romana, menos os bens da igreja cristã, que eram igrejas e templos e eram terras, e não invadiram. Tanto que eles respeitaram que na invasão por Odoacro, tá, em Roma, ele tentou entrar em Roma e o bispo de Roma, que foi Leão II, impediu a chegada de Odoacro para destruir Roma. Mas ele permitiu que saqueasse Roma, mas não destruiu a cidade. Então, você tem aqui a imagem do bispo de Roma, né? Leão II, impedindo que Odoacro invadisse a cidade de Roma. Então, nós temos aí, com as invasões bárbaras, nós temos aí o fim do Império Romano em 476. Ele não terminou totalmente. E que quem tomou conta do Império agora foi a Igreja de Roma, né? E aí inicia o feudalismo. E esse assunto vai para a próxima aula, tá? Para uma próxima aula. Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.